Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te dar 6 dicas de como cuidar da sua coluna vertebral enquanto dirige. Então vem cá que eu vou te ensinar. A primeira delas é como entrar no seu carro. Já o princípio é muito importante. Muitas pessoas têm problemas de dores lombares e viajam, utilizam muito o carro, e isso faz com que a posição de entrar dentro do carro seja bastante importante para a manutenção do bom estado da coluna. Então, sempre que você for entrar do seu carro, ao invés de fazer a posição lateral, que gera inclinação da coluna e como consequência problemas, você deve entrar, primeiro sentar no seu banco e a partir daí girar as pernas para adquirir a posição correta. Então dessa forma você vai estar preservando o movimento de rotação lombar, que muitas vezes gera problemas como subluxações vertebrais, hérnias de disco também. Segunda dica importante, posição dos braços. Isso vai fazer com que não gere tensão na sua coluna cervical e vai fazer com que a sua coluna dorsal também fique apoiada de forma correta. Qual é a posição correta? Vamos dobrar um pouquinho os cotovelos. Ele não pode ficar totalmente estendido e nem muito dobrado. Então, braços semi-flexionados, essa é a segunda dica. Terceira dica importante, distância do banco. Isso vai fazer toda a diferença também. Dessa forma você vai estar protegendo a sua coluna lombar. Então a distância correta do seu banco em relação aos pedais, você tem mais ou menos uma posição de 70 graus, 60 a 70 graus de inclinação do seu joelho, para que você possa ter o controle dos pedais e apoiar a coluna lombar. Dessa forma, protegendo a curvatura da coluna lombar e assim não gerando sobrecarga. Quarta dica muito importante é a altura do banco. Vem cá que eu vou te mostrar. Os seus joelhos, a relação que existe entre a coluna lombar, quadril e joelhos deve formar um ângulo de 90 graus. Não pode ser mais do que isso, pode subir um pouquinho a perna. Também não pode ser menos do que isso, esticando demais e ficando numa posição de angulação negativa. Então o ideal sempre é 90 graus de inclinação em relação à coluna lombar e joelhos, para que respeite a distribuição de peso corporal sobre as vértebras da coluna, não sobrecarregando nenhuma área. Quinta dica importante é o ajuste do encosto do banco. Isso vai fazer toda a diferença em como a sua coluna vai estar no momento que você está dirigindo. Então a gente pode observar aqui, o encosto do banco estando reclinado muito para trás, vai fazer com que a pessoa crie uma curvatura na coluna e não respeite a formação normal dela, da coluna dorsal. Então, sempre o mais próximo de 90 graus, para que a gente possa ter o apoio da coluna e aí dessa forma poder respeitar realmente a distribuição de peso corporal sobre ela. Sexta e última dica, não tensionar os ombros enquanto dirige. Pelo estresse da cidade, pelo estresse dos compromissos e do dia a dia também, a tendência das pessoas é justamente dirigir numa posição defensiva realmente, né? E isso gera muita tensão na musculatura cervical, gera subluxações e a partir daí dores e problemas cervicais. Então vem comigo que eu vou te mostrar como a gente vê as pessoas no trânsito hoje em dia, né? Pessoas que, como consequência de uma má postura, podem fazer com que a sua coluna cervical seja prejudicada. Então a dica muito valiosa para a gente encerrar, relaxe enquanto dirige. Põe uma música suave, aproveite a sua jornada e a partir daí preserve a sua coluna cervical sem gerar tensões e a partir daí menos dores também.